vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Atos 9, de 36 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam em pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai santo e eterno, nós te louvamos, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito e operado entre nós. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado por mais um dia do Senhor, dia da ressurreição de Cristo Jesus. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos fale por meio da Tua santa palavra, e que nós possamos ser edificados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, que possamos ouvir a voz do Senhor neste momento. É o que nós choramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Esse texto ele é muito interessante, esse trecho da palavra de Deus ele é muito interessante. Talvez eu e você, olhando apenas para a forma como a história está colocada aqui, não tenhamos noção de quantas coisas foram necessárias para que esse encontro entre Pedro e Dorcas acontecesse. A cidade de Jope, ela era uma cidade portuária, ainda hoje ela existe, está conectada à cidade de Tel Aviv. Era uma cidade portuária e a única cidade com capacidade de receber embarcações ali do mar Mediterrâneo. E essa cidade ela distava quase 80 quilômetros de Jerusalém. Então, para que esse encontro acontecesse, era necessário que Pedro estivesse próximo, porque Dorcas vai morrer. E um corpo deveria ficar no máximo 2 dias esperando. O ideal era que no dia seguinte o corpo fosse enterrado. Então, entre 1 e no máximo 2 dias acontecia o enterro. E se Pedro estivesse em Jerusalém, esse enterro aconteceria sem que Pedro tivesse chegado a tempo. Mas aprove a Deus que Pedro descesse para a cidade de Lida. E aprove a Deus que na cidade de Lida, Pedro curasse a Enéas. E nós meditamos sobre a cura de Enéas e o poder do Senhor Jesus em curar. E falamos disso na semana passada. Aprove a Deus que a partir da cura de Enéas, a mensagem do Evangelho tenha ganhado mais poder e repercussão. E as notícias sobre o que estavam acontecendo em Lida chegassem à cidade de Jope. Aprove a Deus que, em meio à perseguição, a igreja se espalhasse a ponto de chegar até a cidade de Jope. Aprove ao Senhor que, nesse percurso, Dorcas, que é Tabita, pudesse se converter também. Então o Senhor vai movendo as circunstâncias, Ele vai movendo a história, para que as coisas aconteçam da forma como Ele deseja que aconteça. Meus irmãos, o nosso Deus tem todo o controle da história. Toda
todas as coisas estão diante do seu poder e estão nas suas mãos. Nada está perdido para Deus. Às vezes a gente olha para a história e a gente é ensinado a pensar como se as coisas acontecessem de forma solta, de forma aleatória, como se nada na vida tivesse um propósito. Mas a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas acontecem debaixo do propósito de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida estão debaixo de um propósito divino. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas que nos acontecem a nós que amamos ao Senhor, a nós que buscamos ao Senhor, todas as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem. Então Deus foi fazendo com que uma série de coisas acontecessem para que Dorcas se convertesse ao Senhor, fizesse parte do povo de Deus. Pedro estivesse na cidade de Lida, que é uma cidade que está a cerca de 20 quilômetros de distância da cidade de Jope, e ele pudesse então encontrá-la antes do seu sepultamento. Essa história, ela nos mostra a mão de Deus e o poder de Deus operando de forma extraordinária. Aqui nós temos a menção à segunda mulher que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você já prestou atenção de lá para cá em toda a nossa leitura, mas essa é a segunda mulher que aparece. Vocês lembram qual foi a primeira mulher que apareceu? Qual foi a primeira mulher que apareceu? Isso aí. Nós temos um casal aparecendo, Ananias e Zafira, e essa é a primeira mulher que aparece. Agora nos aparece uma segunda mulher. A primeira mulher que nos aparece estava vivendo na igreja de Jerusalém, nas melhores condições, nas condições mais perfeitas, e vivendo ali ela teve o coração corrompido, e por conta disso ela foi destruída. A segunda mulher, ela está entre os crentes dispersos e espalhados, mas aqui a Bíblia nos mostra que essa era uma mulher verdadeiramente de Deus. Olhando para a história de Tabita, Dorcas, e é interessante porque aqui nós temos a clareza de que a carta de Atos está sendo escrita para o povo que fala de língua grega, mas a pessoa aqui mencionada é uma judeia, porque o seu nome é um nome aramaico, significa gazela. Está sendo traduzido para Dorcas, para que as pessoas entendam qual é o nome e qual é a menção. Mas quando Dorcas nos é apresentada, ela nos é apresentada como um modelo de cristão autêntico. Se você prestar atenção ao texto, ele diz que havia em Jope uma discípula. Ela era uma seguidora de Jesus. E ela é um padrão de vida, de testemunho, de como alguém que serve a Jesus deve viver. Nós vivemos numa sociedade que está encharcada de anúncios, encharcada de mensagens, encharcada de conteúdo, encharcada de propaganda evangelística, mas vazia de modelos cristãos autênticos. A mensagem muitas vezes é paralisada pela conduta. Randall Robinson, escrevendo um livro sobre pregação, ele faz uma advertência aos pregadores. Ele diz o seguinte: tome cuidado para que a sua vida não faça tanto ruído a ponto de as pessoas não conseguirem ouvir a sua mensagem. Meus irmãos, há uma dissonância muitas vezes entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nós falamos que Deus é amor, mas muitas vezes somos indiferentes. Nós não olhamos para a necessidade do próximo. Nós dizemos que somos filhos de um Deus santo, mas a nossa boca muitas vezes é uma boca porca, mentirosa. Muitas vezes a nossa boca fala mal dos outros. Nós falamos que temos uma fé, mas a mensagem de Tiago ainda é válida para os crentes de hoje. Tiago vai questionar essa fé que é só da boca e não da vida. E ele vai dizer: tu dizes que tens fé sem obras. Eu, porém, tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que pelas minhas obras eu mostrarei a fé que eu tenho.
Quando Dorcas se apresenta como uma mulher de Deus e é apresentada como uma discípula de Jesus, essa era uma mulher cheia de boas obras e cheia de esmolas. Ela ajudava aqueles que precisavam, tanto entre os crentes como aqueles que estavam já em condição de rua. Aliás, esse era um hábito muito enfatizado, o hábito de esmolar, de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados. Ele era muito enfatizado. Na nossa sociedade, às vezes a gente perde de vista a necessidade de ajudarmos os que estão desamparados, desvalidos. Mas Dorcas era uma mulher que, dentro das suas condições, dentro das suas limitações, ela vivia como uma serva de Deus. Se você descer comigo ao versículo 39, ele vai nos dizer que quando Pedro chega lá, as mulheres que estavam ao redor dela, as viúvas, mulheres desamparadas por todas e a sociedade, estavam mostrando as suas vestes que tinham sido feitas por Dorcas e dadas a elas. Então aquela era uma mulher que se preocupava com o próximo. Ela mostrava uma fé autêntica por meio do seu amor e o seu cuidado ao próximo, por meio da sua vida de piedade, da sua vida cristã. Havia obras que confirmavam o seu discurso. Meus irmãos, Dorcas é o modelo de crente que nós devemos ser. Quando as pessoas pensam em alguém generoso, alguém que se compadece, alguém que ajuda o próximo, alguém que está mais preocupado com as pessoas do que com as finanças, do que com as coisas. Quando alguém pensa sobre isso, está pensando sobre nós, sobre a nossa igreja? É possível que essa pessoa, quando pensar sobre isso, se identifique contigo? É possível que ela diga assim: olha, eu preciso de ajuda, eu sei que ninguém mais vai me ajudar, mas tem um crente da Igreja Batista Sião em tal casa, e eu vou lá ouvir ele, conversar com ele, porque eu sei que de lá eu não volto com mão vazia. É verdade isso na sua vida e na minha vida, meu irmão? Porque o nosso cristianismo precisa ser materializado naquilo que nós praticamos. O texto não diz que ela era uma mulher que tinha algumas boas obras, mas era uma mulher que era cheia de boas obras. E ainda se destaca entre as boas obras, era uma mulher que fazia esmolas. Então era alguém que já tinha aquele cuidado certo de ajudar as pessoas necessitadas. Nós temos feito alguma coisa, mas muito pouco. Mensalmente a nossa igreja tem distribuído cestas básicas, mas isso é muito pouco diante da grande necessidade que as pessoas têm. Necessidade de serem ouvidas, necessidade de serem amparadas, acolhidas. É maravilhoso que o texto sobre Dorcas aconteça no dia do diácono, porque a palavra diácono é aquele que serve. Às vezes as pessoas pensam assim: eu quero ser diácono, porque quando eu for diácono eu vou olhar para as pessoas e vou dizer: se comporte, e elas vão me obedecer. Quando eu for diácono, eu vou chegar, vou olhar para o pastor e dizer bem assim: olha, o senhor precisa pregar sobre tal coisa, e ele vai me obedecer. Tem gente que pensa que é isso. Tem gente que pensa assim: quando eu for diácono, vou botar aquele paletó e gravata bonito e vou entregar a ceia do Senhor. E o resto do tempo eu fico em casa, descansando, relaxando, porque ser diácono é isso. Tem gente que tem essa ideia. Mas, meu irmão, ser diácono é estar servindo a mesa do povo de Deus. O diácono é aquele que serve a mesa. A palavra diácono é serviço. Às vezes a Bíblia traduz como servo, serviço. É aquele que coloca a mesa para o seu Senhor. E quem é o Senhor dos diáconos? Vamos lá, diáconos do Senhor. Quem é o Senhor dos diáconos? Jesus Cristo é o Senhor dos diáconos. Mas então eles sobem lá e são elevados ao céu, e chegando lá eles preparam um maná para Deus comer? É isso que acontece? Não. Como é que os diáconos servem a Jesus e servem a mesa de Jesus? Servindo aos pobres, servindo aos desamparados, servindo à igreja do Senhor, servindo ao povo do Senhor, sendo modelo para o rebanho de Cristo Jesus. Quando estava em Gerizim, eu gosto dessa experiência porque ela foi interessante. A gente fez lá uma convocação para que a igreja indicasse pessoas para o corpo diaconal. E a igreja fez a sua seleção de pessoas ao corpo diaconal. E aí, naquela seleção, nós tínhamos uma espécie de aspirantado ao corpo diaconal. Porque lá em Timóteo diz que ninguém deve ser
feito diácono, consagrado diácono, sem antes ser experimentado. Então a gente criou o aspirantado. E aí, tinha um irmão que tinha se sujeitado a esta indicação. E no grupo dos irmãos, um dia ele me chamou e disse bem assim, depois de alguns meses, ele fez bem assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Pois não, meu irmão. E aí ele foi para o gabinete, a gente começou a conversar, e ele fez bem assim: olha, quando eu aceitei ser indicado para diácono, é porque eu pensei que eu ia servir a ceia, e quando o pastor precisasse de alguém para dar aula na EBD, eu ia dar, e se o pastor precisasse viajar, ir para algum lugar, eu estaria aqui para pregar. Mas esse negócio de ficar me metendo em problema na casa dos outros, indo lá visitar gente que está brigando, lá na família está se acabando. Esse negócio de ir na igreja ficar ali acompanhando gente, conversando com gente que depois me diz meio mundo de desaforo. Essas coisas não são para mim não, pastor, não tenho vocação para esse tipo de coisa. E aí ele fez bem assim: tira meu nome desse negócio porque eu não quero ser diácono. Porque às vezes as pessoas têm uma imagem do diácono só dos 15 minutos de fama, né? Os 15 minutos de glória, né? Só que tem toda uma via crucis, tem toda uma caminhada de serviço antes do dia da ceia, que é um dia bonito em que está todo mundo arrumado. Meus irmãos, nós precisamos ter boas obras que referendem a nossa boa palavra. A nossa mensagem precisa estar alinhada com a nossa conduta. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é um Deus de amor. E se você não tem demonstrado amor ao seu irmão, ao seu próximo, se você não tem vivido com amor, se você é uma pessoa que vive apenas para si mesmo, se você é uma pessoa que vive na indiferença, se você é uma pessoa que não se compadece, se você é uma pessoa que não consegue perdoar, meu irmão, você está longe do Senhor. Você pode ser até membro de uma igreja, mas está longe do Senhor. Dorcas era uma mulher conforme o coração de Deus, uma mulher que amava, uma mulher que se entregava, uma mulher que era cheia de boas obras. E a gente conhece as pessoas mais nos seus dias difíceis do que nos seus dias de benesses. Porque às vezes no dia de benesses está todo mundo perto de você. Nos dias em que as coisas estão dando certo, está todo mundo perto de você. Agora, no dia que você está doente, aí a gente descobre quem você era. Para o doente, muitas vezes ele diz assim: eu descobri quem eram as pessoas. Mas para quem está acompanhando o doente, a gente descobre quem era o doente. Porque, meu irmão, não tem ninguém que dê a mão a várias pessoas que termine sem ninguém lhe dar a mão. Se quando você fica sozinho e abandonado, ninguém aparece para te amparar, o problema não está fora, o problema está dentro. É porque você nunca foi amparo para ninguém. Pode ser que 1, 2, 3, 4 sejam ingratos, mas todo mundo não, meu irmão. Então eu e você precisamos plantar aqui enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos condições. Precisamos regar essa terra com a mensagem da salvação, mas com a vida que mostra essa salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós vemos em Dorcas é que essa era uma mulher que era modelo para o povo de Deus. Por isso, a narração, Lucas faz questão de citar o nome dessa mulher e colocar a tradução desse nome, para que todos os que estão ouvindo aquela história possam identificar quem era aquela pessoa. Havia uma vida de testemunho que merece ser percebida. Há um padrão e um modelo a ser seguido. Mas o texto continua e ele nos mostra uma segunda verdade. E a segunda verdade, talvez eu e você não gostemos muito, mas ele nos mostra. O texto nos mostra que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu e você temos a ilusão de achar que problemas e dificuldades e lutas, eles são sempre sinais de alguém que vive de maneira errada, degradada. Mas a palavra de Deus nos mostra que as dificuldades acontecem com todas as pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Eu e você sofreremos nesse mundo. Aqui nesse mundo nós não estaremos sempre vivendo um mar de rosas. Até porque todo mar de rosas tem uma série de espinhos envolvidos.
Eu e você passaremos por dificuldades nesse mundo. Eu e você sofreremos enfermidades nesse mundo. Eu e você talvez cheguemos a perder a nossa própria vida neste mundo. Nós às vezes criamos a ilusão de que se estivermos servindo a Deus, nenhum mal pode acontecer conosco. Mas meu irmão e minha irmã, nós sofreremos neste mundo. Desde que o pecado entrou neste mundo, o sofrimento veio com ele. E por mais que nós não gostemos dessa ideia, esta é uma verdade bíblica. E Jesus nunca escondeu isso da gente. Primeiro sermão de Jesus, o sermão da montanha. Jesus conta uma história sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam ela no seu coração e vivem a palavra de Deus. E esses são os servos do Senhor santos. E sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus, fazem de conta que estão guardando a palavra de Deus, mas deixam ela de lado na sua vida e não a praticam. E aí Jesus vai contar um dado naquela história. Ele vai dizer bem assim: olha, veio a chuva, veio a tempestade, os rios transbordaram, eles bateram com força contra a primeira casa. Mas ela estava sobre a rocha. E ela ficou de pé. Sobre a segunda casa, a mesma coisa acontece. Vem chuva, vem rios, água, vento. E aí ela desaba. Por quê? Porque ela foi construída sob areia. E eu e você focamos bastante nesse fenômeno. Quem permanece de pé. E isso é a coisa mais importante dessa parábola. É quem permanece de pé depois da tempestade, do vendaval, das enchentes das águas. Mas muitas vezes nós esquecemos que a tempestade, o vendaval, a enchente dos rios vem sobre aqueles que se edificam na rocha, igualmente como vem sobre aqueles que se edificam sobre a areia. As dificuldades da vida, elas vêm contra nós da mesma forma. Eu e você poderemos resistir ao resultado negativo dessas dificuldades, mas nós não podemos impedir que essas dificuldades aconteçam. Seria tão bom, meu irmão, mas provavelmente para que você viva um tempo em que você se converta e nenhuma luta aconteça, você precisará se converter segundos antes da sua morte. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós lutaremos com problemas. Como eu disse, aquela era uma mulher que era um padrão, era um modelo. Era uma mulher santa, era uma mulher de bom testemunho. Mas aquela mulher tão bondosa, que ajudava tantas pessoas, que estava cercada por tantas pessoas que demonstravam como ela lhes ajudou. Aquela mulher adoeceu e morreu como qualquer outra pessoa neste mundo adoece e pode morrer. Uma tragédia se abate sobre aquela comunidade. Porque a morte, ela traz sofrimento. A morte é uma tragédia, meus irmãos. Nós não fomos criados para a morte. Morte é símbolo de tudo que não presta. A morte é uma tragédia e é das maiores tragédias. Quem já perdeu alguém que ama sabe a dor que a morte causa. Quem já perdeu alguém que é querido sabe como a morte destrói algumas coisas. Eu me lembro de uma pessoa conversando comigo, e era um homem já de certa idade, e ele dizia para mim: pastor, depois que a minha mãe morreu alguma coisa dentro de mim. Junto com minha mãe foi enterrada alguma coisa dentro de mim. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Morreu e foi enterrada alguma coisa que estava dentro de mim, junto com minha mãe, naquele cemitério. E de fato, quando nós perdemos gente que nós amamos, parte de nós morre junto com essas pessoas. E a morte é sempre uma tragédia. Mas a palavra de Deus nos ensina que a morte foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nessa terra mortes acontecerão, mas lá aquele que vive e reina para sempre nos ressuscitará no último dia.
O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida, e Ele pode afirmar, como afirmou nos tempos bíblicos: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida em Cristo Jesus. Os discípulos estavam abatidos com aquela situação de sofrimento, eles estavam entristecidos com aquela morte, eles estavam vivendo dias de sofrimento sequenciais. A perseguição tinha parado um pouquinho, mas agora vem doença e morte. E às vezes na nossa vida parece que é sempre assim, sempre para baixo, sempre para baixo. Quando a perseguição arrefeceu, agora aquela mulher que fazia bem a tantas pessoas adoece e morre. E às vezes nós ficamos nos perguntando: por que, Senhor? Aliás, tem gente que diz bem assim: não pergunte por quê, pergunte para quê. Para quê e por quê terão sempre a mesma resposta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que acontece na nossa vida, acontece porque há um Deus glorioso que quer ser glorificado na nossa vida. Quando eu e você somos servos de Deus, a pergunta de por que isto está acontecendo tem uma resposta: está acontecendo porque Deus será glorificado agora, tanto pela minha vida quanto pela minha morte. A morte não é o final para os que creem em Cristo Jesus, ela é só parte do caminho. Mas o Senhor Jesus é o Senhor da vida. Ali estavam os discípulos com aquele drama diante de si, mas eles ouviram que um dos seguidores de Jesus, um dos testemunhos vivos de que Jesus ressuscitou, uma das pessoas que afirmava com coragem e intrepidez que Jesus estava vivo, aquele que foi sepultado, tinha se levantado dentre os mortos, um homem que andou com aquele que depois de 4 dias trouxe de volta à vida um defunto, este homem estava perto. Então eles disseram: vamos correr ao lugar onde a solução pode estar. Algumas pessoas dizem que Pedro foi levado para fazer a cerimônia fúnebre, aquela cerimônia final antes do enterro. Outros dizem que os discípulos talvez tenham chamado Pedro, porque eles sabiam o poder que Deus tem. E eles sabiam que alguma coisa iria acontecer, porque quando o Senhor Jesus entra na causa, alguma coisa acontece. Quando o Senhor entra numa casa, alguma coisa acontece. Quando o povo de Deus se mobiliza, alguma coisa acontece. E aí eles vão em busca de Pedro, e Pedro agora vem correndo, porque a notícia é para ontem, precisa ir correndo. E Pedro chega ali. E naquele momento que Pedro chega ali, meus irmãos, é como se uma imagem antiga voltasse à luz. Uma imagem que acontece nos evangelhos volta à luz. Eu não sei se você lembra, mas Jesus foi interpelado por um homem, um tal de Jairo. Jairo era um homem importante. Jairo era um líder religioso. E Jairo tinha uma filha. E essa menina estava doente. E Jairo procura Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem a solução. Ele tem a solução e a cura para as nossas doenças, para os nossos problemas. Mas quando Jesus está caminhando para atender ao pedido de Jairo, a notícia chega de que a menina estava morta. E Jesus continua o seu percurso e diz a Jairo: calma, Jairo, não tenha medo, só acredite, não tenha medo. Quando Jesus chega lá, tem muita gente ao redor chorando, tem muita gente se lamentando ao redor daquela menina. Jesus pede que todos saiam dali, e Jesus dá uma ordem àquela menina que ela se levante, e aquela menina é curada. Lembram? Talita cumi, e aquela menina é curada. Agora é Tabita que está morta. Agora é Pedro que está entrando naquele quarto, e Pedro faz exatamente a mesma coisa. Pedro pede que as pessoas saiam daquele quarto, e Pedro se ajoelha e ora ao Senhor. Meus irmãos, essa é a primeira referência a uma oração ajoelhada no livro de Atos. Porque tem coisas, meus irmãos, que Deus só fará quando o seu povo se ajoelhar para orar. Às vezes nós
achamos que podemos resolver, e nós começamos a nos mobilizar e fazer tudo que nós podemos fazer, e isso está certo. Porque aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Talvez Ele faça de uma forma extraordinária, mas não é o convencional Deus fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Então eu e você corremos atrás da solução muitas vezes. Com certeza, aquela mulher não adoeceu e morreu na mesma hora. Ela adoeceu, e o que tinha de medicina disponível com certeza foi aplicado. As pessoas fizeram o que elas podiam fazer, mas não adiantou, porque a situação piorou e piorou até a morte. Às vezes eu e você enfrentamos lutas, e por mais que a gente faça a nossa parte, parece que as lutas se tornam mais difíceis. Por mais que a gente tente resolver, parece que as coisas estão piorando. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando nós nos ajoelhamos e oramos e falamos com o Senhor manda a solução para os nossos problemas. O mesmo Deus que ressuscitou a Talita, agora vai ressuscitar a Tabita. O mesmo Deus que estava operando ali, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, agora está operando na vida daquela discípula. E ela está recebendo agora uma nova vida, porque o nosso Deus é um Deus que ouve e responde orações. Não para, meu irmão, de se curvar e se ajoelhar diante de Deus, porque Deus tem resposta para as suas noites ajoelhados. Deus tem resposta para as suas lágrimas. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Deus falando com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e chegou diante de mim a sua aflição. O nosso Deus vê a nossa aflição. O Senhor estava vendo a aflição daquelas viúvas, aquelas mulheres que socialmente eram desamparadas, mas agora tinham finalmente encontrado alguém que lhes acolhia, alguém que lhes ajudava, alguém que lhes era propícia. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouviu quando Pedro se ajoelhou. E Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora perfeita, Ele faz tudo o que é certo, Ele faz do jeito perfeito. Talvez Pedro pudesse ter chegado antes da morte, mas o Senhor queria mais uma vez mostrar que Ele é Senhor sobre a morte. E Pedro chega ali e ora. E depois de orar, Pedro dá uma palavra àquela mulher, e aquela mulher se levanta. E agora aquela que estava morta está viva. Por que isso aconteceu com ela? Porque Deus queria glorificar o seu nome, tanto na vida de Tabita, quanto na sua morte e na sua ressurreição. Quando eu e você continuamos o texto, ele diz bem assim: essa história foi conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que Pedro continuou ali. Deus tornou o seu nome mais conhecido, a sua glória mais conhecida, por meio da morte daquela mulher. Deus trazendo ela de volta à vida, Deus levou muitos mortos à vida. Essa é a primeira história de ressurreição desde Jesus Cristo. Essa é a primeira história de alguém que ressuscita dos mortos desde Jesus Cristo. Mas Deus tem uma vida e uma ressurreição para mim e para você. Uma ressurreição que vai além da ressurreição dos corpos, mas que se manifestará no último dia na ressurreição dos corpos. Porque a palavra de Deus nos ensina que os mortos que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados e receberão corpos glorificados, corpos incorruptíveis, corpos que não sofrerão mais o efeito da morte. Essa é uma verdade cristã. O Senhor da ressurreição está com o seu povo e levantará os mortos do pó e os colocará de novo em vida. O nosso Deus é o Senhor da ressurreição e da vida. Aqueles que morrem no Senhor já estão gozando de um tempo de bênção, de um tempo de alívio dos seus sofrimentos, como Apocalipse nos ensina: bem-aventurados os mortos que desde agora já morrem no Senhor, porque agora eles descansam dos seus sofrimentos e as suas obras os acompanham. Sim, aqueles que morreram no Senhor, eles estão
vivendo um período de gozo na presença do Senhor, mas no grande dia da volta do nosso Salvador, os mortos em Cristo ressuscitarão. E agora eles novamente serão corporificados, eles terão um novo corpo, mas não um corpo que é suscetível à doença como esse corpo, não um corpo que é suscetível a acidentes como esse corpo, mas um corpo que é eterno, um corpo que é permanente. Eu tinha um irmão, muito brincalhão, um irmão em Cristo, e ele dizia: olha, eu vim num corpo muito feio, mas graças a Deus esse não é eterno. No próximo eu sei que vai dar tudo certo. Deus tem um corpo eterno para você, meu irmão, minha irmã. Eu não quero terminar essa manhã sem te fazer uma pergunta: como está a sua vida com Deus? Como está a sua caminhada com Deus? Como estão os seus projetos e os seus desejos e os seus sonhos? Talvez você diga: pastor, está tudo bem, graças a Deus, Deus está abençoando. Mas talvez você diga: pastor, está tudo morrendo. Talvez como aquele moço você me diga: olha, morreu alguma coisa dentro de mim. E eu quero te dizer nessa manhã: o nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. É o Deus que faz com que a vida volte a brilhar, mesmo diante da morte. É o Deus que faz com que casamentos destruídos sejam restaurados. É o Deus que faz com que vidas totalmente deterioradas sejam renovadas. É o Deus que faz com que pessoas esquecidas, abandonadas, pessoas que a sociedade já desistiu, se tornem novas pessoas para a glória do nome dele. E ele está aqui entre nós.